Rowan Atkinson tornou-se mundialmente conhecido como o criador e intérprete de Mr. Bean, uma figura que marcou a televisão com humor físico universal e praticamente sem palavras. Para o público, ele era apenas um homem atrapalhado em situações absurdas, mas por trás dessa imagem existia uma trajetória complexa, marcada por formação acadêmica rigorosa, desafios pessoais, pressões da fama e uma relação ambígua com o próprio sucesso. Este resumo apresenta uma visão mais humana dessa história, mostrando como um personagem aparentemente simples se tornou um fenômeno global, e ao mesmo tempo, uma presença constante e pesada na vida de seu criador. Entre conquistas, desgaste e mudanças pessoais, surge um retrato de equilíbrio instável entre arte e identidade, origens simples e a formação de um pensamento criativo. Rowan Atkinson cresceu no norte da Inglaterra, em um ambiente familiar comum, sem ligação direta com o meio artístico. Sua infância foi marcada por disciplina, rotina estruturada e expectativas tradicionais, mas também por um desafio importante, uma gagueira persistente que dificultava sua comunicação desde cedo. Esse obstáculo, em vez de apenas limitar sua expressão, acabou se tornando um ponto de virada silencioso na formação do seu olhar criativo. Ao perceber que a fala não era seu caminho mais confortável, ele passou a observar mais atentamente o comportamento humano, desenvolvendo sensibilidade para gestos, pausas, expressões faciais e ritmo corporal. Essa atenção ao não-verbal moldou sua percepção do mundo. O que parecia uma dificuldade inicial transformou-se em uma linguagem alternativa, baseada na observação e no silêncio expressivo. Essa base seria fundamental para seu estilo cômico, que mais tarde conquistaria o mundo sem depender excessivamente de palavras. Da engenharia ao despertar artístico, M. Oxford. Apesar da inclinação criativa, Atkinson seguiu inicialmente um caminho acadêmico rigoroso, ingressando na engenharia elétrica em instituições de alto prestígio, incluindo Oxford. Era um ambiente de lógica, cálculo e precisão, aparentemente distante da arte. No entanto, foi justamente nesse cenário intelectual que surgiu seu despertar artístico. Ao participar de atividades teatrais universitárias, ele descobriu uma nova forma de expressão, onde o corpo podia comunicar mais do que o discurso. O teatro passou a ser um espaço de experimentação, especialmente porque sua dificuldade com a fala o levava naturalmente para o humor físico. Ali, ele percebeu que podia provocar reações sem depender de diálogos longos. Também conheceu pessoas que mais tarde se tornariam importantes colaboradores criativos. Essa fase uniu duas dimensões opostas, a racionalidade da engenharia e a liberdade da comédia, criando um equilíbrio único que definiria sua trajetória profissional, o início da carreira e a construção de um estilo próprio. A entrada de Atkinson na televisão britânica marcou o início de uma carreira sólida e diferenciada. Ele participou de programas de humor baseados em esquetes, onde a observação social e a ironia eram elementos centrais. Desde cedo, destacou-se por interpretar personagens socialmente desconfortáveis, que transformavam situações simples em momentos de tensão cômica. Seu estilo não dependia apenas de falas, mas principalmente de comportamento, postura e ritmo corporal. Essa abordagem fazia com que suas atuações fossem reconhecíveis mesmo em silêncio. Aos poucos, ele construiu uma identidade artística baseada na sutileza e na precisão, evitando exageros verbais. Esse período foi essencial para consolidar sua reputação como um comediante diferente dos padrões tradicionais da época. Ele não apenas contava piadas, mas criava situações inteiras baseadas na interação humana e suas pequenas estranhezas, abrindo caminho para projetos ainda mais ousados no futuro. O nascimento de Mr. Bean e a linguagem universal do A criação de Mr. Bean representou um ponto decisivo em sua carreira. A proposta era construir um personagem quase sem diálogo, inspirado na tradição do cinema mudo, onde o humor nasce da ação e não da fala. O resultado foi um homem ingênuo, desajeitado e extremamente observador, que parecia sempre estar descobrindo o mundo pela primeira vez. Essa simplicidade permitiu que o personagem ultrapassasse barreiras linguísticas e culturais com facilidade. Qualquer pessoa em qualquer país podia compreender suas situações sem necessidade de tradução. O humor estava nas reações, nos gestos e nas consequências inesperadas de suas ações cotidianas. Essa universalidade transformou Mr. Bean em um fenômeno global.
Ao mesmo tempo, consolidou uma forma de comunicação artística que dispensava palavras, mostrando que o riso pode surgir de experiências humanas básicas e compartilhadas, independentemente de idioma ou contexto cultural. Fama global. E a construção de um ícone cultural. Com o crescimento da popularidade, Mr. Bean ultrapassou fronteiras e se tornou um dos personagens mais reconhecidos do mundo. Sua presença em diferentes mídias, incluindo televisão, cinema e eventos especiais, reforçou sua imagem como ícone cultural. No entanto, esse sucesso trouxe um efeito inesperado sobre Atkinson. Sua identidade passou a ser quase totalmente associada ao personagem. Fora do Reino Unido, muitos desconheciam sua diversidade de trabalhos anteriores, como papéis mais complexos e diálogos sofisticados. Ele acabou sendo visto principalmente como a figura silenciosa e cômica do terno marrom. Essa associação constante gerou uma espécie de limitação simbólica, onde o criador era ofuscado pela própria criação. Ainda assim, o impacto cultural de Mr. Bean continuou crescendo, tornando-se uma referência global de humor acessível e atemporal, capaz de atravessar gerações sem perder relevância. A exigência física e o desgaste. Por trás do humor. Interpretar Mr. Bean exigia um nível elevado de precisão e controle. Sem o uso de diálogos, cada expressão facial, movimento corporal e pausa precisava ser cuidadosamente planejado. Isso tornava o processo de gravação altamente técnico e repetitivo. Muitas cenas precisavam ser refeitas inúmeras vezes, até atingirem o efeito cômico desejado. Embora o resultado parecesse leve e espontâneo para o público, o trabalho por trás das câmeras era intenso e exigente. Atkinson precisava manter concentração total durante longos períodos, o que gerava desgaste físico e mental significativo. A ausência de fala não simplificava o processo. Pelo contrário, aumentava a responsabilidade de cada detalhe. Com o tempo, essa exigência contínua passou a ser um fator de cansaço acumulado, revelando que a comédia física, apesar de parecer simples, pode ser uma das formas mais rigorosas de atuação. Vida pessoal. Transformar e novos caminhos. Paralelamente à carreira, Atkinson passou por transformações importantes em sua vida pessoal. Após décadas de casamento, ele enfrentou uma separação que marcou profundamente sua trajetória emocional e familiar. Esse momento representou uma mudança significativa na estrutura de sua vida, afetando não apenas sua rotina, mas também suas relações mais próximas. A separação coincidiu com uma fase de reavaliação pessoal e profissional, em que novas escolhas começaram a surgir. Mais tarde, ele iniciou um novo relacionamento e reconstruiu sua vida familiar em outra configuração. Esses acontecimentos mostraram um lado mais humano e vulnerável do ator, revelando que, por trás da imagem pública de humorista, existia alguém lidando com mudanças, responsabilidades e recomeços. Essa fase reforçou a ideia de que a vida pessoal e a carreira, mesmo em grandes figuras públicas, estão profundamente entrelaçadas. Debates públicos e o engajamento fora da comédia. Com o passar dos anos, Atkinson passou a se envolver em discussões públicas sobre temas contemporâneos, como tecnologia, meio ambiente e liberdade de expressão. Algumas de suas opiniões geraram debates intensos, especialmente por questionarem consensos amplamente aceitos. Sua formação em engenharia influenciava parte de sua visão analítica, levando-o a argumentar a partir de dados e perspectivas técnicas. No entanto, essas posições também foram interpretadas de maneiras diferentes pelo público, gerando tanto apoio quanto críticas. Esse envolvimento mostrou que sua atuação pública não se limitava ao humor, mas também incluía reflexões sobre o mundo moderno. Ele passou a ocupar um espaço onde arte e opinião se cruzam, ampliando sua presença para além da comédia e entrando em discussões mais amplas sobre sociedade e comportamento. A relação entre criador e criação ao longo do tempo. A convivência entre Atkinson e Mr. Bean ao longo das décadas criou uma relação complexa entre criador e personagem. Enquanto o personagem continuava a existir em diferentes formatos e gerações, o ator buscava equilibrar sua participação e preservar seu bem-estar pessoal. Essa dinâmica exigiu adaptação constante, já que o sucesso do personagem mantinha sua relevância cultural viva, ao mesmo tempo em que exigia controle cuidadoso sobre sua continuidade. O equilíbrio entre identidade artística e vida pessoal tornou-se um desafio contínuo. Mr. Bean deixou de ser apenas um trabalho e passou a ser uma presença permanente na vida de seu criador, influenciando decisões e trajetórias.
Essa relação mostra como uma criação artística pode ultrapassar seu contexto original e se tornar parte permanente da história de quem a concebeu. Legado, interpretações e a permanência de um ícone. O legado de Mr. Bean permanece como um dos exemplos mais fortes de humor universal da história da televisão. Sua capacidade de ser compreendido sem palavras o transformou em um fenômeno raro, capaz de atravessar culturas, idiomas e gerações. Para Atkinson, isso significou uma carreira marcada por grande reconhecimento, mas também por desafios pessoais e profissionais. Mais do que uma simples criação cômica, Mr. Bean representa uma forma de comunicação baseada no humano essencial. Gestos, reações e situações cotidianas. Essa simplicidade é o que mantém sua relevância ao longo do tempo. O resultado final é uma obra que continua viva, não apenas como entretenimento, mas como símbolo de que o humor pode existir além da linguagem, conectando pessoas de diferentes partes do mundo através de experiências compartilhadas.